É tudo família, então tá tudo certo, né? Então deixa eu chamar ele. Aí que ele já veio. E, Carlos, o que você preparou? Nada, eu vou aqui seguindo a minha intuição. Oi, oi, Cu. Oi, Olá, sobrinha querida, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. E Então tá você? bom. Tô aqui no frio, mas tá maravilhoso. Diz que em Portugal tudo é bom, calor ou frio. Ah, tá tudo ótimo, né? Tudo maravilhoso. Deixa eu ajustar aqui. Primeiro, muito obrigada por estar aqui no meu Instagram, estou muito feliz. Prazer é E meu. é uma honra entrevistar uma pessoa que é entrevistadora, né? Que coisa louca, mas vamos lá. É, Me conta um pouco, a gente conversou super rápido, né? Assim, a gente trocou uns áudios e tal, mas eu acho que a gente, né, tem 35 anos. Então, a galera aqui que me segue fica olhando, mas fulano tem sucesso, ele já escreveu um livro, ele dá palestra para 500 pessoas e não sei o quê. E fica só, tipo, sonhando. E eu acho legal a gente conversar com quem já trilhou isso. E você, quando começou, tudo era mato, né? Assim, não era um boom de gente fazendo palestra, trabalhando com desenvolvimento humano e autoconhecimento. Então, eu queria voltar lá atrás, né? Como que você começou? O que que você foi estudar? Qual que foi lá os primeiros passos? E quais eram as crises que você vivia? Se teve alguma crise, né? Como que foi? Carla, primeiro, muito obrigado pelo seu gentil convite. Eu sou seu fã, sabe que eu te admiro. Você tem um Não, obrigada. trabalho fantástico, inclusive eu recomendo a quem nos assiste a conhecer mais o seu trabalho. Hoje você é uma das coaches mais renomadas que nós temos aqui no nosso querido Brasil e agora aí em Portugal. Então, eu desejo que você tenha muita sorte, muitos clientes, muitos alunos e que as pessoas realmente se interessem e conheçam mais de perto o trabalho da minha querida sobrinha Carla. Inclusive, quero recomendar Obrigada. isso aos meus seguidores aqui, tá bom? Carla, é assim, eu sempre gostei muito de escrever. Desde menino, sempre gostei muito de escrever. Eu escrevi 3 livros que foram um tremendo fracasso. Reduto de Paz, Quebrando a Redoma e Bilhetes de Amor. Esses 3 livros foram um horror. Nem os amigos queriam. E aí, em 1991, eu escrevi um 4º livro chamado A Semente de Deus. Esse livro, desde o dia que saiu, ele nunca mais parou de vender. Então, ele abriu a minha carreira literária. Com o tempo, ele conquistou as listas e os veículos de comunicação que relatavam os livros mais vendidos do Brasil. Com isto, ele foi abrindo espaço, ele começou a conquistar outros países. Primeiro foi, inclusive, aí, em Portugal. Foi meu primeiro livro fora do Brasil, A Semente de Deus, foi lançado em Portugal. Depois veio Espanha, Itália, Alemanha, Rússia. Tenho 12 livros hoje lá. E o caminho começou assim. Mas lá no início, primeiro, veja, foram 3 fracassos. Né? Mas mesmo assim eu não pensava em desistir de escrever, porque eu gosto de escrever. É uma coisa que eu gosto de fazer. Tanto que semanalmente eu tenho os meus artigos, nunca parei de escrever os artigos, eles são publicados hoje em diversos jornais e revistas aí de todo o país. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever. Ao longo da carreira eu escrevi 25 livros, estão todos no mercado aí, a Amazon tem todos eles. Esse mês aqui eu estou lançando um livro novo, que é esse aqui. Vai aparecer ao contrário aí, mas não tem problema. É, Ensinamentos Bíblicos para o para o Sucesso. sucesso. Esse livro está chegando aí no mercado. Agora, quando a gente começa, bem que você disse muito bem, tudo é mato. A primeira palestra que eu fiz foi na cidade de São Caetano. Eu fui chamado para fazer um evento lá. E quando eu cheguei ao teatro, o horário deu o horário do início da palestra e só tinha uma pessoa na plateia.
E aí o organizador do evento falou assim, Romão, não vamos conseguir, ó, só tem uma pessoa na plateia. Eu vou devolver o valor do ingresso para ela e a gente esquece isso aqui, pelo menos durante um tempo. E aí ele foi devolver o ingresso para a pessoa, era uma senhora, e ela ficou brava, que ela não queria. Falou, e daí? Não interessa que não tem ninguém, eu estou aqui, eu paguei o ingresso, eu quero assistir a palestra. Então, eu fiz ali a minha primeira palestra para uma única pessoa, num teatro na cidade de São Caetano. E quando acabou a palestra, aquela senhora levantou, nem me disse nada e foi embora. Mas eu fiz a palestra só para ela. No dia seguinte, o meu editor me telefona, no final da tarde, e fala assim, nossa, Romão, você arrasou, hein, naquela sua palestra ontem, hein, nessa cidade de São Caetano, meu editor era do Rio de Janeiro. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Eu não acredito que você está ligando para me falar isso. Foi um horror, não foi ninguém. Foi uma super divulgação. Ele falou, não, Romão, como não foi ninguém? Ligou uma senhora aqui, ela é esposa do vice-presidente de uma empresa aí da cidade, e ela fez um pedido de uma edição inteira do livro Semente de Deus, que ela vai dar um para cada funcionário. Uma edição inteira, naquela época, em 1991, eram coisa de 5.000 exemplares. Com o tempo cresceu isso, né? Para mim foi uma super surpresa. Quer dizer, e olha que interessante, eu não sei o nome dela, nunca mais tive contato com ela, e essa mulher acabou me incentivando a não parar de fazer palestra, né? Porque aquele dia, para mim, nem precisa dizer como é que a gente vai embora, né? Então, você fala, pô, fracasso. Ainda mais que ela não falou nada, né? Saiu muda, né? Mas nem boa noite. E aí começou a minha carreira, e aí comecei a ser convidado, o livro começou a fazer sucesso, as pessoas ligavam, as empresas. E, Romão, você só escreve ou fala também? Dá para você vir aqui falar sobre a sua experiência? E é o que eu faço até hoje, na realidade, Carla, é assim, é narrar aquilo que eu tenho como experiência. Aquilo que eu tenho como experiência, que serviu ou não serviu para mim, porque também tem isso, né? Muita gente fala só. Eu falo isso nesse meu livro novo, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. As pessoas falam muito de sucesso, mas nem sempre o sucesso é feito só de coisas que deram certo. O sucesso também tem muita coisa que dá errado. A gente tem que estar preparado para isso. Nem tudo da minha vida foi um sucesso. Tem muita coisa que não deu certo. Então a gente tem que estar preparado para isso. Agora, o importante é você continuar. Independente do que você esteja vivendo, é você continuar. Então, eu não parei de escrever. Hoje as palestras são remotas, né? Assim como nós estamos fazendo aqui. Eu tenho feito palestras pelo Zoom. Não é como uma palestra presencial, mas acredito que em esse ano ainda não. Eu não acho que os palcos voltem ainda esse ano. Acho que só em 2022 a gente vai ter uma tranquilidade de voltar a fazer eventos. Então, se eu tivesse que recomendar algo agora aqui para os seus seguidores e para os meus também, é que o sucesso não é feito só do que deu certo. Ele também é construído do que deu errado. E também valorizar as primeiras pessoas, né? Imagina se você tivesse devolvido lá o dinheiro para ela, e era uma pessoa, né? Muitas das minhas alunas falam, não tinha ninguém, só tinha 6 pessoas. Eu falo, pô, valoriza essas 6 pessoas, né? Porque essas 6 pessoas podem espalhar uma sementinha que você vai plantando ali, né? Isso é uma grande Quando a gente está começando, é isso, né? Às vezes quando em época de palco, né? No ano passado ainda, até o começo do ano passado, às vezes você estava lá esperando para entrar, o organizador falava assim, Romão, vamos esperar fulano que ele ainda não chegou. Eu falei, olha, você desculpa, mas eu não vou esperar não. Tem 200, 300, 400 pessoas na plateia, por que eu tenho que esperar um que está atrasado? Quando ele chegar, ele entra, senta. Isso que você disse é uma grande realidade. Né? A gente tem que valorizar tudo aquilo que a gente tem. Tudo, 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 tudo. Se você tiver uma pessoa, ótimo. Se você tiver 2 pessoas, ótimo. Eu acho que nós temos que entender o seguinte, aquela pessoa que está ali hoje cada pessoa tem um poder intrínseco, né? Porque cada pessoa tem o seu canal no YouTube, cada pessoa tem o seu Instagram.
Então, as pessoas hoje montaram uma rede de relacionamento. Independente de você ter 4, 5, 6 pessoas hoje dentro de um contextual de um curso, por exemplo, a gente não deve olhar a quantidade. Você tem que ver que você está transformando a vida ali de 4, 5, 6 pessoas, 10 pessoas, ou uma pessoa que seja. Então, da minha carreira, eu sempre dei muita importância para isso. Eu nunca me ative a essa coisa de quantidade. A primeira palestra virtual que a gente fez o ano passado, tinham 10 pessoas, de repente, 15 dias depois, eu estava falando para 300 pessoas num Zoom, que recebe até 1000 e vem crescendo. Então, o importante é fazer. E onde que, porque dá um desânimo, né? Assim, você fala, fui lá, dei uma palestra para uma pessoa, a pessoa não fala nem boa noite, não interagiu, não sei nem o que passou na cabeça dela. Emocionalmente, depois, como que você administrou, como que você lidou com essa... É um vazio, né? Tipo, e aí, agora? Que bosta, né, que eu fiz? Olha, primeiro, a gente coloca em dúvida, né, a nós mesmos. Isso acontece, você passa a duvidar de você. Poxa, mas eu acho que eu estou no caminho errado, eu acho que eu errei, eu acho que eu não devia fazer isso. Vou deixar essa profissão. Agora, por outro lado, uma voz interna dizia, naquela mesma noite, né, voltando para casa, naquela mesma noite, uma voz interna dizia, não desiste não, olha, continua fazendo. Você faz porque você gosta, você faz porque você não foi lá para ganhar dinheiro, você não foi lá para tentar ficar famoso, você não foi lá, você foi lá por uma transformação. Então, essa voz interna, ela bateu. Deixa eu dar um oi aqui para o meu querido rabino Ravi Sani. Ravi Sani é um rabino do mundo aí. Ele está aqui no Brasil, em São Paulo. Tive o privilégio de ser entrevistado por ele, uma pessoa magnífica. Quem não segue o rabino Ravi Sani aqui, eu estou recomendando aqui que o siga. O meu abraço, Sani, meu abraço. E obrigado pelo seu carinho. Então, o grande defeito talvez seja nós buscarmos retornos imediatos, a gente ser muito imediatista. E olha que o meu imediatismo, por exemplo, se eu tivesse, foi muito curto, porque no dia seguinte, às 16 horas da tarde, eu tive a notícia do meu editor da venda do livro. Então, nós devemos fazer, e fazer, e fazer. Se você... Uma vez um anjo perguntou a Deus, anjo, Deus, o quanto eu devo proteger essa pessoa? Enquanto ele precisar. Então, nós devemos fazer aquilo que gostamos, que nos sentimos bem fazendo, sempre. E não visar essa visão capitalista, né, que às vezes as pessoas têm das coisas. Eu nunca pensei, por exemplo, que teria livros meus aí em mais de 50 países. Eu nunca pensei, por exemplo, que, de repente, você estaria lá num palco para 5, 10, 15 mil pessoas, como já aconteceu. Então, essas coisas, elas são intrínsecas e você tem que fazer. Hoje você faz seus cursos, hoje você tem aí, cara, a sua atividade e continue com ela. Porque até mesmo o maior dos sábios começou a escrever aprendendo o A, E, I, O, U. Então, o início, ele nunca é grande. O início é sempre pequeno, como tudo que a gente faz na vida. Mas você não deve desistir de fazer aquilo que você gosta. Porque o caminho vai se formando, o caminho vai aparecendo. Há 10 anos atrás, quem é que diria que nós estaríamos conversando desta maneira, você aí em Portugal, eu aqui no Brasil, através de uma ferramenta tecnológica? Era inviável praticamente isso há 10, 12 anos atrás. Agora a gente vai fazendo. Então faça. Agora, tem uma coisa que a gente está no mundo da matéria, né? A gente precisa de dinheiro. Você fala, não fiz por dinheiro, tal, não sei o quê. Ainda é muito associado, né? Tem essa coisa de, tem essa voz interna do que eu gosto de fazer, do que eu quero fazer.
Mas no dia a dia você olha, tem lá os boletos chegando, tem a conta para pagar, aluguel, prestação, enfim. E aí eu acho que isso também dá uma atravancada, assim, né? Tipo, eu preciso de dinheiro, mas eu quero fazer o que meu coração pulsa. E aí, o que eu faço nessa hora? Olha, todo Como que a trabalho, gente concilia isso? todo trabalho, cara, onde as pessoas se dedicam e procuram fazer o melhor possível, ele acaba tendo a sua autorrentabilidade. Muito pouco, mas acaba tendo. O que acontece é que muita gente entra em algum trabalho, mas sem compromisso. Então a pessoa não tem compromisso. Eu me lembro do primeiro curso que eu fiz, tinha pouquíssimas pessoas, e aí foi crescendo, nós chegamos a fazer um curso com praticamente 500 pessoas no Hotel Holiday Inn em São Paulo. O compromisso com o que você faz é que vai te dar essa diferença, que vai te dar essa rentabilidade. Quer dizer, o quão bom você é naquilo que você faz. O quão bom o que você faz realmente é de interesse das pessoas e traz benefício às pessoas. Escrever um livro por escrever, fazer uma palestra por fazer, qual o interesse que as pessoas têm naquilo que você faz. O que eu sinto, e essa colocação sua, eu ouço muito, inclusive, de alunos, né, que eu realizo aí desde 92 aí o curso para treinamento palestrante, acho que eu fui o primeiro a fazer treinamento palestrante. Tenho alunos ilustres aí hoje. E às vezes eu digo para o aluno, esquece isso. Ah, por quê? Eu falei, porque você tem tão pouco compromisso que você não vai conseguir chamar a atenção das pessoas com relação a você. E aí você não vai ter rentabilidade, vai ser uma coisa que você vai fazer pelo seu prazer. Porque quando nós fazemos algo que realmente transforma a vida de alguém, leva um pouco de esperança a alguém, você passa a ser observado. E você pode cobrar por aquilo. Então, o que eu penso é assim, qual é o grau de compromisso que você tem com aquilo que você acredita? Isso é o que vai definir a sua questão. E ficou mudo. Não estou te ouvindo mais. Fazer. Ah, voltou. Oi, deu certo? Se você faz um curso por fazer, se você faz as coisas sem muito compromisso, eu não vou me dedicar muito porque só tem uma pessoa na plateia. Eu não vou falar coisa legal aqui porque tem pouca gente ouvindo. Não, o seu compromisso tem que ser amplo, independente de quantas pessoas você tenha à sua frente. E talvez o maior desafio da minha vida hoje seja andar à sombra das minhas palavras. Então, esse é um desafio que você tem que vencer todo dia, todo dia. Acordou de manhã, como é que eu faço para andar à sombra das minhas palavras? Talvez você não fique milionário, não fique excêntrico, né? Mas você terá uma vida com dignidade, amando o que você faz e fazendo do seu trabalho um instrumento de transformação. Assim como você o faz aí, nesse seu trabalho, que eu acompanho e acho fantástico, as coisas vêm, as coisas chegam de acordo com o compromisso que você tem. E é confiar, né? Eu acho que a questão que você falou é autoconfiança, né? Então, saber que você tá fazendo o seu melhor, tá entregando o seu melhor. Outra coisa que eu queria explorar com você traz bastante o tema bíblico, né? Inclusive esse último livro, Deus. Fala um pouco de como que é essa sua conexão diária com Deus, o que é esse Deus, como que isso se aplica a você ser o protagonista da sua vida, né? Que é o tema da nossa live. Olha, a minha relação com Deus, com Cristo, ela é ampla, é bem antiga. Talvez desde que eu nasci, o meu primeiro contato com a Bíblia foi na igreja São Carlos do Pinhal, na Rua do Oratório, quando o padre me chamou para ler lá no púlpito, né, uma passagem bíblica. Eu acho que eu tinha 10 anos, 11 anos. E aí eu gostei da brincadeira, né, e passei
passei a me inteirar muito mais com a Bíblia, tanto que eu tenho um livro chamado Um Homem e Seus Discípulos, é um livro fantástico. Foram mais de 25 anos aí de pesquisas que eu publiquei nesse livro, relativos aos bastidores da vida de Jesus. É um livro espetacular. Um Homem e Seus Discípulos. Agora, a minha relação é comum. É aquela relação de que um dia você acredita, outro dia você questiona, outro dia você se sente abandonado, outro dia você se sente acolhido. Porque essa, na minha opinião, é a verdadeira relação. Você ter essa liberdade de dizer assim, olha, eu acho que você me abandonou hoje. Olha, eu acho que você não está me ouvindo. Olha, obrigado, hoje você me ouviu. É uma relação comum de todas as pessoas. Agora, o mais importante é o seguinte, minha querida Cá. Olha só. Ou você acredite ou não numa relação com Deus, com Cristo, não faz diferença. Porque Deus continua lá e Cristo continua lá. Não é a minha crença nele que vai fazer ele surgir, não é a minha crença nele que vai fazer com que ele fique melhor. Ele age independente da sua crença, da sua fé. O ateísmo, por exemplo, não deixa de ser uma religião, é uma religião de quem não acredita em nada. E se você colocar 52 ateus dentro de um avião, e embicar o avião e acelerar para sentido terra, e dizer para eles, olha, se vocês rezarem, o avião sobe, eu garanto a você que eles vão rezar. Então, nós temos que entender o seguinte, a religiosidade, ela não muda porque nós acreditamos nela. Ela existe, ela está lá. Somos nós que temos que caminhar em relação a ela. E a minha relação é comum. É a relação de questionamento, é aquela relação de que, poxa, por que você fez isso comigo? Por que você não me orientou agora? Onde é que você está? Obrigado, hoje eu vi você. Essa é a relação comum e, na minha opinião, é a relação saudável. Porque é a relação onde você pode ser verdadeiro. Porque não adianta a pessoa achar que é sempre uma maravilha, ela está sempre abençoada, todo dia vai acontecer milagre. E não é verdade. Os milagres não acontecem todos os dias, as bênçãos não vêm todos os dias. Aliás, Deus tem sérias ocupações para ficar pensando só em mim ou só em você. Né? Então, Ele nos deu aí uma série de características para que a gente consiga realizar os nossos próprios milagres. Isso que você falou é interessante, né? Está lá, né? Cristo, Deus, Criador, como a gente queira chamar, simplesmente está, né? E aí a questão é, de novo, é trabalhar a confiança e criando intimidade, né? Com esse invisível. Eu acho que a gente, como a gente está no mundo da matéria, a gente tem muita dificuldade de entender esse invisível e usar ele a nosso favor, né? E até nas dores, eu acho que é onde a gente aprende mais, né? Não sei se você acompanhou aí, eu fiquei 2 meses parada, que eu não conseguia fazer nada, que eu tava com hérnia de disco, tava, tipo, prestes a entrar numa mesa de cirurgia. Eu falei, não quero, mas foi a melhor coisa que me aconteceu para eu me redescobrir, me recolocar. Então, mesmo a dor, a gente olhar também como uma bênção, né? Como, tipo, é algo bom. Olha para isso, porque tem alguma coisa para você aprender aí para te ensinar, para que você possa evoluir e ser melhor, né? Agora me conta um pouco do processo da escrita, porque tem muitas alunas minhas que falam, eu quero escrever um livro, quero escrever um e-book, por onde que eu começo? O que eu vou escrever? Escrevo da minha vida, o que eu faço? Como que é o seu processo de escrita? Bem, escrever é uma profissão como qualquer outra. Você precisa desenvolver competências para isso. O que acontece é que muita gente simplesmente senta e resolve escrever qualquer coisa. Então, escreve o que vem na cabeça e por aí vai. Eu tenho recomendado aos meus alunos nessa área o seguinte: você quer escrever? Puxa, que bom. Você quer fazer um livro? Então tá bom. Primeiro você tem que descobrir
o tema que você quer fazer, sobre o que você quer falar. Segundo, você tem que se fazer uma pergunta, Carla. O que eu vou ensinar? Livro que não ensina não serve para nada. Vou repetir para você. Ó. Livro que não ensina não serve para nada. Por quê? Porque o ensinar é a missão do livro. O livro, ele é o resgate da nossa história, é o resgate da sabedoria. Então ele tem que ter alguma coisa ali. Ele não pode ser algo vazio, porque você resolveu sentar e resolveu escrever. Será que aquilo vai interessar? Será que aquilo é de interesse seu só? Então, tudo bem, faz aí o seu e-book. E o segundo ponto é assim, as pessoas precisam aprender a escrever. Hoje, o que se tem de erros de gramática em textos dos mais simples possíveis e imagináveis é uma coisa imensurável. Meu Deus! E aí a pessoa escreve para você e fala assim, Romão, eu quero escrever um livro. Eu tenho um aluno, eu recebo muito livro, cara, diariamente. Tanto por causa do programa de televisão, na rádio principalmente, as pessoas me mandam muito livro para que eu possa olhar o livro, para que eu possa dar uma opinião. Então, eu sempre dou, eu sempre recebo, olho todos os originais que eu recebo. E olha que interessante, estava difícil encontrar um original que realmente eu pudesse dar um entusiasmo para aquela pessoa. A maioria dos originais, o volume de erro assim era um brutal, a coisa que você não conseguia passar da 4ª página. Quer dizer, poxa, não dá para você ser escritor se você não tiver a mínima noção da sua língua. A mínima, olha, não estou dizendo para você ser professor de português, mas a mínima noção da sua língua, conjugação de verbos e tudo mais. Então, esse é um ponto. E no meio desses exemplares, desses originais todos, eu descobri um livro muito bom, mas muito bom. E aí tinha lá o telefone do autor, eu telefonei para ele e falei, olha, eu gostaria de falar com você pessoalmente. Eu li o seu livro, ele é muito bom, mas eu gostaria de te dar umas instruções que eu acho que vão ser úteis a você. E até te recomendar uma editora. Aí ele disse assim, quando é que seria? Olha, eu tenho essa data e essa data. Aí ele falou assim para mim, puxa vida, nessa data eu tenho um compromisso com um amigo. Eu falei, bom, e na segunda? Ah, na segunda é o rodízio do meu carro. Ah, tudo bem, então, olha, eu vou pegar aqui o seu livro, vou te devolver, você coloca para andar, eu vou pôr um bilhetinho, o seu livro é muito bom. E devolvi o livro. Uma outra vez ele me ligou e falou, poxa, Romão, você falou que você ia me ajudar? Eu falei, eu não posso te ajudar. Você não quer ser ajudado, né? Eu falei, olha, se o rodízio do seu carro te impede de me encontrar para discutir o futuro de um livro seu, a sua carreira como escritor, não vai adiantar eu te ajudar. Você não tem compromisso com aquilo que você está querendo ser. Então, boa sorte. E é uma grande realidade. A gente tem que ser realista. Porque uma coisa, às vezes a pessoa é boa, mas ela não tem compromisso. Então, eu vou te dar um exemplo de compromisso. Nós tivemos aqui no Brasil, e você acompanha bem aí, você é uma pessoa super informada, nós tivemos uma decadência na questão de livrarias. Então, nós temos aí livrarias que entraram em recuperação judicial, não compram mais livros, muitas livrarias fecharam, outras foram embora. Então, as livrarias praticamente estão sumindo aqui no Brasil. Por outro lado, você tem a Amazon aí, que está num crescimento exponencial e a compra de livros digitais tem sido totalmente dominada pela Amazon aqui no Brasil. E audiobook também, né? Cresceu muito. E aí o próprio e-book facilitou. E os meus leitores queriam adquirir a Semente de Deus e encontravam dificuldade. Pô, Romão, agora a livraria tal não tem, eu não gosto de comprar pela internet, eu não gosto de comprar na Amazon. O que eu fiz? Olha o que é um compromisso com o livro. Eu abri no meu site uma campanha, uma promoção especial sobre o livro A Semente de Deus. Então, a pessoa hoje pode entrar no meu site, adquirir o livro A Semente de Deus e recebe autografado na sua casa.
E eu que autografo, não é carimbo, não. E o autógrafo é personalizado, é no nome daquela pessoa. As pessoas não acreditaram muito, então começaram a fazer teste. Né? Ah, duvido que eu vou receber autografado. E aí começar, e a coisa andou, e tem sido um sucesso isso. Eu tenho autografado bastante livro, quase todo dia, que as pessoas estão recebendo em casa. E aí as pessoas dizem, puxa, Romão, nunca imaginei na minha vida que eu teria um livro autografado por você e comprado com tanta facilidade. O que acontece? Eu identifiquei um problema lá atrás, então para não desamparar o meu leitor, eu criei essa campanha. O que aconteceu com a campanha? Agora as pessoas querem os outros títulos. Ah, Romão, mas você só tem a semente na campanha? Não, a campanha é da semente, mas se você quiser outro título, você também pode receber. Esse é o compromisso, quer dizer, é o meu compromisso de não deixar o leitor sem o livro. E olha, é um livro que foi lançado em 1990. Eu ainda estou trabalhando por ele. O quanto de compromisso você tem com aquilo que você acredita. Isso aí é o que faz a diferença. E o que você acha que faz a pessoa não ter compromisso? Por exemplo, esse escritor. Porque assim, tem várias pessoas também que chegam até mim e falam, eu não posso tal dia por causa do meu filho. Assim, meus filhos nunca entram como, eu tenho 2, como desculpa de fazer ou não fazer alguma coisa. Já teve vezes de eu pedir para a vizinha aqui ficar com eles para eu poder, sei lá, assistir a aula do mestrado. Então, tipo, eu sempre dou meu jeito, né? Quando é para fazer, é para fazer. Não dei porque é meu filho, não sei o quê. Então o rodízio, então, tipo, eu acho um absurdo você colocar a culpa no rodízio. Pega o ônibus, pega um Uber, pega um táxi, sei lá, dá seu jeito. Aí olhando para dentro da pessoa, para a mentalidade, para as crenças que essa pessoa tem, o que faz ela... A pessoa escreve um livro, o que faz ela não ter compromisso com alguém que disponibiliza ajuda para ela? O que a gente poderia falar para essa pessoa para alertar ou para ver se desperta? Você já disse tudo, a crença. Você não desperta esse tipo de pessoa. Você não consegue despertar esse tipo de pessoa. Tem gente que, se a gente ajudar, a gente atrapalha. E tem gente que, se você tirar o problema, ela arruma outro. Porque ela não sabe viver sem o problema. Ela não consegue existir sem aquele problema. Aquele problema é a vida dela. Ela acorda pela manhã e fica martelando como é que ela vai infernizar, por exemplo, a vida de alguém, o que ela vai fazer de fofoca. Tem pessoas extremamente dedicadas a isso. E não adianta falar, porque a pessoa, aquele é o meio de vida. Você sabe que todas as nossas emoções, cara, se transformam em enzimas, e essas enzimas vão para o cérebro. Dependendo das emoções que nós emanamos, nós nos viciamos nela. Então, tem pessoa que é viciada em discussão. Quer dizer, a pessoa entra num meio de outras pessoas, não tem ninguém discutindo, ela começa a discutir. Tem pessoa que é viciada em discordar, até do que não tem discordância. Discordância. Tem pessoa que é viciada em ser grossa, em agredir. Então, isso tudo é um vício de enzimas geradas, de emoções geradas que se transformaram nas enzimas MDO e viciam o cérebro. Mesmo que ela não queira, a vozinha interior do subconsciente fala, arruma encrenca, faz a discussão. Tem cura? Não, não tem. Isso daí é um processo de autoconsciência que só a pessoa mesmo, reconhecendo, é que vai poder resolver. Porque você pode até ter o remédio, mas se a pessoa não toma, não adianta nada. Equivale o remédio não tomado, não ingerido, na caixa. Não vale nada. Quando você ingere é que ele tem valor. Reconhecendo isso, eu penso o seguinte, cara, a gente não deve perder muito tempo com quem está nesse estágio. E é um erro tentar mudar, porque você não consegue. É um esforço demasiado a troco de nada. O próprio Cristo mesmo, houve vezes dele curar pessoas e procurar essa pessoa, e a pessoa já tinha ido embora. Então é assim, cadê aquele mendigo que me seguiu por 90 dias e pediu a cura e eu o curei? Onde é que ele está? Não, ele já foi embora. Então essas são características das pessoas que elas só vão resolver num estágio de consciência dela mesma. E é quando ela percebe que aquilo não está fazendo bem para ela mesma, né?
E aí é autoobservação, né? Não tem, eu também não vejo outro caminho. Porque tem gente que você fala, mas não entra, né? Eu brinco que a pessoa nem alcança o pensamento. Por mais que você fale, ela não tem nem repertório para compreender aquilo que você está falando, né? Então você precisa de uma caminhada, ir falando, plantando ali a sementinha. E às vezes, anos depois, a pessoa fala, nossa, sabe aquilo que você me falou 10 anos atrás? Putz, agora eu entendi. Você precisa, né, de uma vivência. Às vezes as pessoas estão muito alienadas no seu próprio mundo interior e elas não têm sensibilidade para outras coisas. É o que acontece. Então, a pessoa cria uma expectativa sobre ela mesma, fica alienada dentro daquela expectativa e não adianta, você pode fazer o que você quiser, você não consegue entrar nessa expectativa dela e fazer alguma mudança. Agora, por outro lado, você tem muita gente que precisa, cara, do seu trabalho, das suas instruções, do seu conhecimento de coach, da sua sabedoria. Eu acho que nós devemos fazer isso por essas pessoas que têm interesse. No meu curso de treinamento de palestrante, na entrada da sala de treinamento, eu tenho um cabide. Nesse cabide tem uma placa. Está escrito assim na placa: pendure seu ego aqui e pegue na saída. Por quê? O grande inimigo do aprendizado é o ego. As pessoas que carregam o ego, você não consegue fazer nada por elas. Elas são melhores em tudo, elas são as boas em tudo, elas sabem tudo, elas não precisam de nada. Qualquer assunto que você fala, ele quer te dar uma aula. Qualquer coisa que você diga, ele tem uma resposta, mesmo que a resposta não existe, ele inventa uma. Então, o grande inimigo dessa caminhada é o ego. Mas o quanto a gente está disposto a deixar o ego de lado? Essa disposição é que vai fazer a diferença na evolução das pessoas. A disposição... Se colocar num lugar de mais humildade, né? Teve uma vez que eu fui fazer um treinamento e aí eu sempre chego nos treinamentos com o pensamento de o que vier aqui, o que for para aprender, eu vou aprender, por mais que já seja algo que eu já tenha estudado. Então, você chegar com essa humildade ou com essa tábula rasa, assim, de tipo, tô aqui para aprender, e às vezes você vai ouvir de novo a mesma coisa, mas vai entender de uma outra maneira, né? Então, é ter esses ouvidos menos defendidos, né? Tá mais aberto para ouvir o que é falado, né? Agora, voltando para o tema da live, seja protagonista da vida, que acho que é o curso que você está divulgando agora, né? Acho que estão abertas as inscrições. O que é ser protagonista da sua vida? Querida Carla, você tocou num ponto agora, se você permitir, eu vou voltar um pouquinho na sua fala. Você falou sobre humildade. A humildade vem do humus. O humus é o que fertiliza a terra. Vem do grego humus, né? Fertiliza a terra. Quando é que uma pessoa sabe se ela está sendo humilde? Se ela está fertilizando o espaço de vida que ela ocupa. É assim que a gente sabe se você tem humildade. Você está fertilizando o espaço de vida que se ocupa, então você é uma pessoa humilde. Ao contrário, muita gente acha que ser humilde é se deixar humilhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser humilde é fertilizar o espaço que você ocupa. É como você fez. Quer dizer, você entrou num lugar que estava ensinando algo. Aí você foi humilde, você fertilizou o lugar. Você entrou pronta para ouvir. E aprender aquilo que lhe era colocado, mesmo que você já soubesse. Com relação ao curso, o curso chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro e é um curso digital. Olha só que legal. Você faz a aquisição do curso e realiza o curso aí, no seu computador, na sua casa, onde você estiver, no seu tablet. Né? Eu fiz a gravação desse curso, é um curso digital, ele já está prontinho, você faz a aquisição desse curso
e realiza, ele tenha apenas 1h20. Em 1h20 você vai receber tanta informação que você não vai nem acreditar que você recebeu todas essas informações em 1h20. Por quê? Eu me lembro bem quando eu escrevi o curso, né? Então o pessoal da produtora falou, não, esse é um curso para você fazer em 5 horas. Eu falei, eu não preciso, eu vou passar tudo em 1h20. Pô, mas isso é difícil. Eu falei, não, é poder de síntese. Então, se você tem poder de síntese, você consegue. Então, em 1h20, as pessoas que estão fazendo o curso, e ele já é classificado com a média mais alta lá na Hotmart, né, que é a média 5, as pessoas estão tendo tanta informação que elas estão até... Porque depois que você adquire o curso, ele é seu, você pode rever quantas vezes você quiser. Então, eu tenho alunos que me escrevem e falam, Romão, eu estou revendo pela 4ª vez e ainda estou anotando coisas, ainda estou aprendendo coisas. Se você pode ensinar algo em 1h20, não tem por que você ensinar em 5 horas só para dizer que você tem um curso de 5 horas. É como os meus livros. Eles não têm mais de 150 páginas. Romão, mas esse livro daria 380, 500. Não, para que isso? Para que eu vou escrever isso daí? Poderia, mas eu não o faço. E eu vou dizer quando é que eu descobri que eu tinha que ter poder de síntese. Eu fui na minha primeira entrevista de televisão, eu estava lá esperando para ser entrevistado sobre o livro, e o diretor do programa veio e falou assim para mim, Romão, agora o próximo é você. Aí eu falei para ele, quanto tempo eu tenho para falar do livro? Ele falou, 3 minutos. 3 minutos? Mas eu não vou conseguir. Ele falou, então é melhor você ir embora, Romão. Mas como assim? Eu vou ter que ir embora se eu não falar em 3 minutos? Eu não vou conseguir nem falar nada em 3 minutos. Ele falou, Romão, deixa eu te contar uma coisa. Olha só, em 30 segundos aqui na nossa emissora, nós vendemos milhares de automóveis. Em 30 segundos, nós vendemos milhares de cosméticos. Em 30 segundos, nós vendemos milhares de coisas. Se você não consegue falar em 3 minutos sobre o seu livro, realmente é melhor você ir embora. Vai fazer uma entrevista ruim. Olha a questão da humildade, né? Eu falei para ele, olha, você tem razão. Eu não vou entrar. E eu não entrei. Eu fui embora dizendo, realmente, eu não estou preparado para isso. Eu preciso me preparar. E aí, eu fui me preparar. E fui fazer um curso de síntese. E fiz, e acabei tendo uma avaliação maravilhosa. E liguei para esse diretor na época. Foi muito interessante, porque ele falou, César Romão, o único cara que eu conheci que estava na porta da entrevista e foi embora. Todo mundo entra e faz bobagem, né? O cara não quer nem saber e tal. E aí, como é que tá? Eu falei, olha, eu fiz aquele curso de síntese e eu acho que eu estou preparado para falar do meu livro em 3 minutos. Ele falou, então vamos agendar. E aí ele agendou, eu voltei, fiz o meu primeiro programa de televisão falando do meu livro. E quando eu entrei, falando do livro, nos primeiros 3 minutos, deu uma audiência. Bom, eu fiquei 24 minutos no ar, naquele programa de televisão. Inclusive, ele está lá no meu canal do YouTube, tem mais de 600 entrevistas lá. Quem quiser perder tempo ali, pode ficar por ali. A grande questão, Carla, é sempre você reconhecer se você está preparado ou não. Se você não tiver, reconheça, vai lá, se prepara. Porque nós sempre temos algo a aprender. Sempre, 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 sempre. Sempre há algo que a gente tem pela frente que a gente pode aprender. A grande questão é você reconhecer que não sabe, que você precisa se preparar para isso. Olha, não pense você que quando começaram aí essas lives todas, eu estava super preparado. Eu não estava. Uma coisa é você fazer uma entrevista na televisão, rádio e tudo mais, né? Lá no meu programa, que eu tenho mais de 20 anos, programa de rádio, mas o começo também foi difícil. Então, eu tive que me preparar. Como é que é? Como é que faz? Como é que funciona? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Aí fui preparar, fui aprender. Eu tenho
um filho, que é seu primo, o querido Breno, que é publicitário, ele mexe com tudo isso. Então, ele foi meu professor, né, no início dessas coisas de mídia social. Mas é um paradoxo, né? Isso de estar preparado. Por quê? Você poderia ter ido para a entrevista, ter se colocado à prova ali, ter falado besteira, mas ali talvez você falasse, putz, preciso estudar, preciso me preparar. Tipo, andar de bicicleta. Você só vai saber que você não sabe andar de bicicleta se você subir na bicicleta. Então, eu acho que tem que ter um pouco de consciência, porque tem muita gente que já está preparado, mas não está fazendo. E tem gente que não está preparado, mas está fazendo, e no fazer está se preparando. Então é um paradoxo, né? E aí cada caso é um caso. Né? Você poderia ter ido lá, ter dado a entrevista, mas você falou, não, tá, não, deixa, não vou queimar meu filme aqui, não vou queimar essa carta, que vai que você fosse, tipo, tivesse sido um fiasco. Né? Então, eu acho que é ter um pouco de consciência, tá? Quando que eu vou me colocar à prova ali também de se eu vou ou não vou? Porque você se prepara à medida que você vai fazendo também, né? Você nunca vai saber fazer uma live se você não ligar para fazer a live. Carla, é assim, mais ou menos, ó. Vou te dar um exemplo. Você tem 2 filhos maravilhosos. Aí os seus 2 filhos têm um probleminha e precisam fazer uma cirurgia no cérebro. Aí eu falo para você, minha sobrinha amada, você sabe que eu gosto de você, né? Você sabe que eu amo você, amo seus filhos. Você não precisa levar os seus filhos ao médico. Carla, eu assisti durante uma semana como fazer cirurgia no cérebro no Discovery Channel. Sei tudo. Você me entrega Então, é o filhos? Discernimento. Não, aí, então, por isso que eu tô falando, é um paradoxo, mas é o discernimento. Você não, a pessoa vai lá pro extremo, né? Eu entendi o ponto. Você vai me entregar seus filhos? Óbvio que não, né? Porque não. Você não tem a menor experiência. Você escreve livros. Você vai lá, vou escrever um livro para seus filhos. Ah, tudo bem, pode escrever. O que acontece, uma das coisas que eu fiz muito na carreira também, foi o preparo acadêmico. Então, você pegar meu currículo acadêmico, eu estou sempre estudando, tem lá algumas universidades e tal, porque é importante. A certificação é o seu atestado de qualificação. Ah, Romão, mas tem gente que é certificada e é uma porcaria, não vale nada. Tem, claro que tem. Mas nós temos que ter o bom senso, como você disse, o discernimento de entender. Você indo para uma pessoa, você fazendo algo pelo qual você não está preparado, você pode comprometer a sua carreira para sempre. Aquela poderia ser a primeira e última entrevista da minha vida e ninguém nunca mais me chamar. E aconteceu ao contrário, além de ter ficado muito mais tempo, outros canais e outros veículos passaram a me chamar. Até o ponto de eu vir a ter um programa de televisão, lá na Gazeta, de sexta-feira, programa de rádio, na 95.7 FM, há 20 anos praticamente. Se você tiver a opção de se preparar, se prepare. Porque você vai carregar aquele momento pro resto da sua vida, pro resto da sua carreira. Eu estou com uma pessoa aqui, deixa eu ver quem é. Juliana, acho que ela perguntou do curso. Juliana, é muito fácil. Você entra no meu site, cesarromão.com.br, logo que você entrar, já tem o banner do curso lá, você clica. Ou aqui no meu Instagram, você clica na bio, já está lá o link para você conhecer o curso, fazer a aquisição. E o mais importante, viu, Carlos? Pode pagar em 12 vezes. Então você vai gastar R$40 por mês aí e vai ter tanta informação que vai te acompanhar para o resto da sua vida. E qual que é o ponto da pessoa saber que, tá, agora eu estou preparada? Por que eu estou te perguntando isso? Porque chega muita gente até mim e que aí eu vou conversando, tal, vou entendendo, e a pessoa já tem bagagem. Mas ela se trava, ela não se coloca, né? Ou ela tem medo, tem vergonha de se comunicar, tem vergonha de se pôr à prova.
o que a gente pode falar para essas pessoas que ainda não têm consciência de que estão preparadas? Ou se elas não têm consciência, elas não estão preparadas? Então, uma vez, Carla, eu fiquei um dia num mosteiro e à tarde tem aquela questão do chá, né? E aí, estávamos lá tomando chá e aí o monge falou assim, você quer mais chá, Romão? Eu falei, quero. E ele não me serviu. Eu falei, não, eu quero sim, pode completar. Ele falou, no chá a gente não completa. Minha xícara estava pela metade. Esvazia a sua xícara e eu lhe coloco mais chá. Assim é o conhecimento. Aquele dia eu aprendi que nem todo mundo está disposto a esvaziar a sua xícara. Você mesma disse, às vezes a pessoa já chega, ela já chega com a bagagem dela. Então o que ela quer? Ela quer só que você reafirme a bagagem dela. Ó, se você quer que eu reafirme a sua bagagem, não precisa de mim, você se olha no espelho e pronto, está resolvido. Ou pede para alguém reafirmar a sua bagagem. Aí entra aquela questão do humus, né, da humildade. E nesse curso, Seja Protagonista do Seu Futuro, eu falo muito sobre isso, A grande questão é a seguinte, por que a gente tem que ser protagonista? Olha, se você não for protagonista do seu destino ou do seu futuro, minha querida sobrinha Carla, o mundo vai te dar um. Com certeza absoluta, você vai viver com o futuro disponível numa prateleira do mundo. Por isso que você tem que ser protagonista, senão você vai pegar um futuro que não é o seu. Vai pegar um futuro que não é aquele que você talvez gostaria. Olha, você já participou do curso que eu fazia aqui no Brasil, Superando Desafios. É muito comum as pessoas terem excesso de êxito em determinadas áreas da sua vida e excesso de fracasso em outras. É comum isso. Aí, o que é que faltou aí? Justamente a gente tentar buscar esse equilíbrio. É não deixar o futuro da prateleira entrar na nossa vida. Porque se deixar, ele entra. E faz um estrago danado. Então, às vezes você tem lá uma posição financeira maravilhosa, uma família destruída, você tem uma família maravilhosa, mas uma situação financeira destruída, e assim anda. Quer dizer, esse equilíbrio é o nosso destino, nós precisamos encontrar esse equilíbrio para que tudo funcione harmonicamente. E é muito comum isso. Quando eu fazia o curso Superando Desafios, era muito comum as pessoas subirem ao palco e fazerem narrativas extremamente explícitas, né, e sinceras sobre o momento que elas estavam vivendo. Então eu falava, Romão, eu sou um cara que sou CEO de uma empresa, tenho 3 filhos, 3 drogados, 2 estão internados numa clínica. A gente bobeou em algum momento da vida. Eu, você, essas pessoas. E é essa bobeada que a gente precisa consertar, precisa equilibrar e fazer de tudo para vencê-la. Vamos, tá chegando no final. Eu sempre gosto de dar dicas mais práticas e palpáveis, né, para as pessoas. Para a gente, ou não sei, se você quiser trazer um pouco mais da sua experiência, como que você faz isso, né, de autoconhecimento, né, de você se olhar, como que você lida com essas suas bobeadas? O que a gente pode trazer para as pessoas que estão aqui ouvindo de dicas mais práticas, pro dia a dia, tá? Tô lá, dei uma bobeada, tô lá na crise, o que eu faço? Olha, guarda essa informação que eu vou passar para você, para os seus seguidores aqui e para os meus. A vida vai te dar sempre mais do mesmo. Vou repetir. A vida vai te dar sempre mais do mesmo. A grande questão é você descobrir qual é o mesmo que você está gerando para você. É aí que a gente descobre a bobeada. Quando você, de repente, casa, separa de um homem que bebe,
e depois casa de novo e casa com um alcoólatra. Você entra numa empresa, arruma um chefe víbora, sai daquela empresa, encontra outro chefe mais víbora ainda. Você está vivendo um padrão repetitivo de comportamento em determinadas áreas da sua vida. É aí que você está bobeando. É aí que a vida está te dando mais do mesmo, que você precisa cuidar do mesmo que você está gerando. Então, e aí, como que a gente faz isso? É só tá, me liguei que eu tô fazendo mais do mesmo. Tô lá com dedo podre. Só arrumo o marido que bebe. Ou só arrumo o chefe ruim. Tá, me liguei disso. E agora? E agora você tem que ser mais prudente. Você tem que entender que você tem que eliminar isso em você. Ah, Romão, como é que eu elimino isso? Você tem que fazer o seguinte. Prudência. Prudência. Vai arrumar um namorado? Pô, Romão, só tive tranqueira. Bom, agora você vai ser prudente. Sabe por quê? Porque o amor ele é geográfico. As pessoas não entendem isso. Precisa entender. O amor ele é geográfico. Você vai amar o que tiver dentro do seu contextual, dentro do seu espaço. Se você não tivesse um marido maravilhoso, como você o tem aí em Portugal, se você fosse sozinha para Portugal, talvez você se apaixonasse aí em Portugal. Ela, pô, precisei vir a Portugal para me apaixonar. Não, na realidade o amor é geográfico. Assim como as coisas da nossa vida também são geográficas, e nós temos que entender isso. Quando você descobriu que você só arruma namorado tranqueira, opa, preciso triplicar minha prudência quando eu for conseguir um namorado. E as pessoas não fazem isso. Elas não têm prudência quando vão tomar algumas decisões. E é isso que falta. Mas eu vou um pouco mais além. É preciso, como psicóloga, né, que sou, entender os padrões que a gente repete. Se, pegando esse exemplo do dedo podre, se a gente está lá arrumando o namorado dedo podre, qual que é o padrão familiar aprendido que eu estou reproduzindo inconscientemente que estou atraindo esse perfil? Então, olhar para a história, seja através de terapia, seja através de terapias holísticas, e ressignificar essa crença que foi instalada lá atrás, que a gente nem sabe que teve, além da prudência, é ressignificar e reelaborar aquilo que a gente não tem consciência. Né? Então, enfim, trazendo um pouco de psicologia, né? Porque sou psicóloga, então tem que olhar para essas repetições de padrões também. Carla, quando o seu telefone dá algum problema, o que é que você faz com ele? Eu desligo. E ligo de novo. Liga de novo. E o que ele fez nesse espaço que você ligou e desligou? Limpou. Ele se reconfigurou. Reconfigurou. Então, na realidade, o que nós precisamos fazer? Reconfigurar, como você disse muito bem, você é uma psicóloga maravilhosa, tem muito êxito na sua carreira, aliás, parabéns por isso. Reconfigurar. Você tem que reconfigurar. Pô, mãe, não, reconfigura esse conceito que você tem. Você sabe que muitas das coisas da nossa vida, falta isso. Falta a gente dar uma reconfigurada. Falta você e mudar de perspectiva, né? Exatamente. Porque a gente só reconfigura quando a gente também adquire novos repertórios. Então, você está sempre com o mesmo óculos. A hora que você pega o óculos emprestado de alguém, e normalmente isso vem na troca, na fala, tipo aqui, você falou várias coisas que já pirei aqui, já me deram vários insights. Porque você traz o seu repertório e eu coloco os seus sapatos ou o seu óculos e falo, nossa, é verdade, deixa eu enxergar por essa outra ótica. E assim a gente reconfigura e vai elaborando aquilo que não está mais fazendo sentido, né? Aquilo que está incomodando na nossa vida, né? Você sabe, cara, que quando você desliga o seu celular, vou fazer um teste aqui no seu pessoal. Quanto tempo nós temos aí? Você está no controle aí ou não?
Na verdade, agora o Instagram deixa eu fazer umas 2 horas aqui, mas a gente, vamos dar mais uns 10 minutinhos aqui. Deixa eu só responder a Juliana. A live vai ficar salva no meu perfil e mandar um beijo para a Karen. Legal te ver aqui do Histórias ao Cubo. Faça o seu teste. Tá bom. Vamos aqui fazer um testezinho. Se você não puder fazer agora, você faz depois. Quando você desliga o seu celular, a tela dele fica preta, não fica? Fica preta. Fica preta. Aí, se você colocar a tela preta à sua frente, o que você vê? Minha cara. Você mesmo. Você sabe que essa foi uma iniciativa do Steve Jobs e um conceito da Apple que ele criou para que as pessoas nunca esquecessem delas mesmas. É por isso que a tela do celular é preta. Porque Steve Jobs achava que a tecnologia não podia superar as pessoas. E ele acreditava que se as pessoas se vissem na tela do celular antes de ligar, elas entenderiam que, em primeiro lugar, estão elas, a imagem delas. Acho que pouca gente sabe disso, mas... Eu não sabia disso. A primeira coisa que a gente tem que olhar é para a gente mesmo. Porque a gente culpa, normalmente, terceiros. Né? Eu ouço muito, mas o meu pai, a minha mãe, o meu tio, meu irmão, minha avó, aquele meu colega de trabalho, aquela minha amiga, o meu chefe. Então, existe sempre um culpado. E toda vez que a gente culpa, a gente se distancia da nossa própria consciência. Quando você culpa alguém, foi meu marido, foi minha mulher, isso é culpa do meu filho, isso é culpa... Né? Aliás, a gente nem tem tempo mais para procurar culpado. Então, o segredo é você não se afastar de você. Lembra do celular? Antes de ligar o celular, dá uma olhadinha em você mesmo, sempre. Dizer, olha, eu sou importante, eu sou mais importante que essa tecnologia, porque antes de eu ligar o meu celular, mesmo quando ele está bloqueadinho, né? Antes de você botar a senha ali para funcionar, você vai se ver ali. Esse era o objetivo do Steve Jobs, e as outras empresas que fabricam celular começaram a fazer e nem sabiam por quê. Então, hoje, todas as telas são espelhadas para que as pessoas se vejam antes de qualquer coisa. Então agora eu vou lembrar disso. É bom ter essas âncoras, né? Eu não sabia disso. Porque a gente fica tanto, vamos ler um livro, vamos meditar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí aquilo que a gente pega todo dia, toda hora, pode ser uma âncora para lembrar, para nos lembrar de nos olhar, né? E aí, assim, no curso que eu dou, que eu vou abrir as inscrições daqui uma semana, é um curso para ajudar as pessoas a modelar o trabalho delas. Então, fez um monte de curso, fez um monte de coisa, e agora, né? Como que eu estruturo o meu trabalho de uma maneira autônoma? Normalmente já são pessoas que já estão aí numa caminhada, mas ainda não conseguem juntar todos os seus conhecimentos e juntar isso, empacotar, né? E aí o primeiro módulo as primeiras aulas chama Meu Eu, porque você precisa se olhar. Se você não se entende, não entende a sua história, não entende o seu referencial, de onde você veio, e não aprende a se interpretar, fica muito complicado você juntar o quebra-cabeça e falar, tá, então agora eu vou trabalhar com tal coisa, vou ajudar as pessoas a fazer isso, a fazer aquilo. Então, sempre começa olhando para dentro, né? E a gente está sempre buscando fora, em Netflix, vamos assistir documentário, vamos ler um livro. Tudo isso é importante, mas se a gente não para e se percebe, e se olha, não vai fazer sentido, né? Chega uma hora que perde o sentido, né? Pode falar. Primeiro eu quero recomendar aqui aos meus seguidores que fiquem atentos aí ao seu curso e que o façam. Carla, a gente está muito preocupado em chegar no destino e esquece que o caminho é mais importante do que o destino. A gente aprende muito mais vivendo o caminho do que chegando ao destino. Mas aí no dia a dia, no vucu-vucu do dia a dia, que a gente esquece, né? De falar, putz,
que merda, quero chegar logo lá. Aí quando chegar lá, fala, ah, não, agora eu quero chegar lá. Aí chega lá e vou chegar no outro. A gente tá sempre, tem um colega meu do mestrado que ele estuda felicidade. Ele fala, a felicidade é sempre a série seguinte. Tipo, você tá na primeira série, a felicidade tá lá na quinta série. Você chegou na quinta série, agora a felicidade tá lá no terceiro colegial. Você chegou no terceiro colegial, a felicidade tá lá na faculdade. Parece que tá sempre, ah, não, na aposentadoria eu vou alcançar. E esquece de trazer essa felicidade pro agora, né? Não, tipo, é hoje, tá tudo bem, eu sou feliz mesmo com a casa bagunçada, tá tudo certo, é isso aí, faz parte, né? Mas é uma lembrança, né? Algo que a gente tem que ficar trazendo e falando, não, tá. Porque senão a gente fica muito no futuro mesmo, né? O rio e a canoa sabem mais que o pescador. Eu tive uma fase da minha vida que eu gostava de pescar. Hoje não mais, mas teve uma época. E às vezes você subia lá no barquinho e aí o cidadão ia levando o barquinho. E aí você pegava 1 ou 2 peixes ali, o barqueiro falava assim, seu Romão, lugar bom mesmo, se o senhor tiver tempo da gente subir mais meia hora o rio. Aí subia mais meia hora o rio. Eu pegava um peixinho a mais. Ele falou, Romão, mas olha, eu não quis falar para o senhor, mas lugar bom mesmo é se a gente subir mais 1h30 o rio. Mas eu falei, por que você já não falou no começo? A gente já tinha direto lá no lugar, né? Então, essa coisa de o melhor estar lá na frente, ela é meio natural do ser humano. Nós temos que valorizar as coisas que estão ao alcance das nossas mãos. E, no entanto, a gente age como regador de grama, né? A gente joga a nossa energia lá longe e o pé do regador de grama é seco, né? Ele não rega no pé dele. A gente está sempre procurando o que está além das nossas mãos, dos nossos olhos, o dia que não chegou ainda. Então você vive pelo dia que não chegou e esquece de viver o dia que você está ali vivendo. Sim. É como eu dizer para você, Carla, me dá licença que eu vou atender um telefone agora, me dá licença que eu vou ter que responder alguma coisa agora. Quer dizer, pô, eu estou com você agora aqui, eu vou viver esse momento. E hoje é muito comum, né? Você tá aqui, mas você tá ali enfiada com a cara no celular, enfim, fazendo outras coisas. Tem que se policiar muito para não fazer isso. Chegamos no horário, eu quero muitíssimo agradecer a sua disponibilidade, o seu conhecimento, sua sabedoria. Nossa, me deu vários insights aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso, só agradecer muito. Bom, você quer dar algum recado, falar alguma coisa? Finalmente, eu quero dizer que admiro o seu trabalho, você é uma profissional exemplar. Quero recomendar o seu trabalho a todos os meus seguidores e amigos aqui do Instagram. Conheço o trabalho da minha sobrinha, Carla, vocês vão ficar impressionados com o trabalho maravilhoso dela, é uma profissional fantástica. Façam um curso dela e a sigam, né? Se você já segue aqui, por favor, recomende aí o Instagram da minha querida sobrinha Carla. Se é Romão é bom, é isso, Carla? Se é Romão é bom, vamos fazer um slogan. Se é Romão, jogue duro, venha que é sucesso. Obrigado, querida. Um beijo para você. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, beijo.